Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Case de Sucesso aqui na Projuris ADV. Eu sou Sheila, gerente de contas na Projuris, atuando na área de sucesso do cliente. Vamos conversar hoje sobre um tema que tem transformado muito a rotina dos escritórios de advocacia: a utilização do Kanban e a automação do fluxo de trabalho pelo workflow. Para compartilhar essa experiência, eu tenho a honra de receber a Aline Berna, que é supervisora administrativa no escritório Salomone de Oliveira e que tem demonstrado na prática como essa tecnologia pode ser uma grande aliada ali na organização das tarefas, no controle de prazo e no aumento da produtividade, promovendo assim uma verdadeira transformação na rotina do escritório. Aline, muito obrigada por aceitar o meu convite e por estar aqui hoje conosco. Para começarmos, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco ali da história do escritório Salomone de Oliveira e destacasse ali a atuação de vocês no mercado jurídico. Então, Sheila, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, né? Meu nome é Aline Berna, eu sou supervisora administrativa, né, do escritório Salomone de Oliveira, um escritório que tem mais de 10 anos de atuação. Hoje a gente está presente no centro de Viamão, no Rio Grande do Sul. Atuamos nas áreas do direito, né, bancário, na parte de revisões de financiamento, de empréstimos, também na parte do direito tributário. A gente tem especialistas em auditoria de crédito tributário, benefícios fiscais, né, de créditos não aproveitados, na parte do direito de trabalho, com consultoria empresarial, com defesa, né, na parte também do próprio contencioso. E assim como a gente tem hoje um público também voltado tanto de pessoas, né, físicas quanto jurídicas, né? A gente atua com os dois públicos. Ai, que bom, Aline. E como a gente está vendo ali, o escritório ele tem então muitas tarefas, né, muitos processos ali para cuidar. E você ali, com toda a sua experiência, a gente tem acompanhado que você tem utilizado ali as nossas ferramentas para otimizar essa organização que deve ser muito grande aí no escritório, né? Fale para mim ali como que o Kanban e o Workflow ele tem utilizado nessa rotina ali do escritório para você gerenciar ali as atividades internas. Então, eu acho que o grande desafio, não só do escritório Salomone de Oliveira, quanto de vários, né, é achar uma ferramenta que ligue os setores, né? Como até minha formação ela é em administração, a gente conhece muito bem a metodologia BPM também, então a gente acaba conhecendo um pouco do desenho, né, o mapeamento desses fluxos de processos, né? E vendo o sistema em si, o Projuris, conhecendo ele, assistindo algumas aulas, eu consegui entender que a gente tinha uma oportunidade de trabalhar um pouco diferente no Projuris, né? A gente tem o Kanban, né, que tem muita ligação com a metodologia do desenho de processo, do mapeamento de processo. E o que a gente fez foi literalmente botar um macrofluxo de processo mesmo dentro de um Projuris, né? Então, ligar o setor de vendas ao setor do financeiro também fazer essa ligação para a controladoria, né? Mandar essas tarefas para a controladoria. E depois também pegar da controladoria e mandar também para o nosso suporte de sucesso do cliente, né? Então, às vezes, a gente tem um escritório muito bem já definido, os setores, as células, mas que não se conversam entre si, né? Áreas muito bem definidas, mas que não se conversam. Conhecendo, então, a ferramenta ali, eu entendi também que dentro do potencial da ferramenta eu poderia estar né, trazendo muito mais coisas do que de fato hoje a gente tinha até essa percepção inicial de como implantar ele, né? Então, eu acho principalmente na parte de você conseguir ligar esses setores, né, fazer eles se conversarem e de uma forma automatizada, né? Que com ali um concluir, a próxima ferramenta vai se criar sozinha, né? Que isso é bem importante. Isso. Como você tem percebido ali o ganho, né, em termos de agilidade, do controle das comunicações entre áreas, quando você começou a aplicar o workflow ali dentro do escritório, o que você percebeu de ganho ali em relação a essa utilização?
uma maior segurança, principalmente, de que esse fluxo interno ele seja de fato concluído, né? Porque as pessoas elas estão pegando as tarefas, executando as ações que estão dentro dessa tarefa, né? Como eu posso falar, embutidas, né, dentro dessa tarefa, e pegando e concluindo elas, né? Então eu tenho uma garantia de que um cliente realmente foi cadastrado no setor financeiro, que o cadastro deles realmente já está lá dentro, que já foi gerado a questão das cobranças, dos pagamentos, também que já foi criado, por exemplo, que não só criado, desculpa, mas executado o onboarding, né, do sucesso do cliente, pelo sucesso do cliente, fazer um onboarding, chamar o cliente para explicar quais são os contatos, até para o nosso escritório hoje, ele ser muito forte, tem uma grande presença digital. Nós temos clientes do Brasil inteiro, né? Então, como a gente tem essa força digital, a gente consegue, né, também se aproximar mais dessas pessoas, deixar esses canais de comunicação mais claros no onboarding, né? E muitas vezes a gente não sabia em que momento entrar ou se perdia esse processo. Então, principalmente na segurança de que as coisas realmente estão sendo executadas no prazo que tem que ser, e é uma garantia de recebimento. Então, como a gente trabalha com muitos processos que às vezes os ganhos, né, os honorários, tudo no êxito, né? Tem uma grande parte que é no êxito. Então, muitas vezes esse fluxo de você cadastrar o cliente num sistema financeiro, por exemplo, ele acabava ficando para fazer lá no êxito, mas de alguma forma esse processo pode se perder, né? No longo do caminho na parte da cobrança. Então, se alguém não repassar uma cobrança final, pode não acontecer. E hoje não tem mais isso, porque as etapas elas vão se concluindo automaticamente. E essa é a grande função, né, do workflow e do Kanban aqui dentro da plataforma ProJuris ADV, né, reduzir o retrabalho, né, e a perda de informação, né, ao longo do processo, né. Então essa realmente foi a estratégia, e como você muito bem colocou, né, e isso realmente contribui ali, né, na equipe essas informações. Como todo processo, né, ali do Kanban e de qualquer outra ferramenta, existe um momento de adaptação da equipe. E como que foi essa adaptação dos fluxos, tanto do Kanban como também do workflow dentro da sua equipe? Claro que a adaptação foi um pouco desafiadora, né? Até porque a percepção de quem está fazendo e atuando, né, em fazer essa adequação, né, do workflow, trazendo para a realidade é uma visão, porque você está executando, né? E quando a gente passa a informação, é diferente a informação para quem recebe. Então, realmente, acho que o maior desafio foi eles se sentirem também seguros em executar essas tarefas, né? Mas, como a gente fala, devido à divisão, os Kanbans foram feitos por setores, né? Cada setor tem o seu Kanban, a gente ensina, né? Então, se você recebe a ação de algum lugar, você vai lá e confere depois também, até para eles se sentirem mais seguros, se essa tarefa ela entrou no Kanban da próxima fase. E o mais importante, né, no treinamento deles, né, foi deixar claro, né, eu recebo, né, de tal setor a informação e a minha informação vai para tal setor. Então eu vou lá no Kanban do outro setor olhar ver se a tarefa entrou, se a tarefa está lá. Então, com esse truque, né, de ensinar eles também para onde que vai, né, essa informação para tal lugar, para tal setor, entra lá e dá uma olhadinha que você tem certeza. E com o tempo você vai se sentindo mais seguro e você sabe que isso vai fluir automaticamente, né? Toda a equipe ali trabalhando em conjunto para o mesmo propósito, né, Aline? Sem Exatamente. se perder ali na sua tarefa, mas conhecendo todo, né, de como está o cliente dentro do escritório. Isso, exatamente. Então, se eles sabem de onde vem a tarefa, eles já sabem depois se der algum problema também para onde eles vão requisitar, né? E se eles sabem para onde essa tarefa vai, também eles também conseguem dar uma olhadinha nesse um passo à frente. Não é minha responsabilidade, mas é minha responsabilidade garantir que ela realmente chegue até a pessoa. Então, é realmente um trabalho conjunto.
E aí, para a diretoria, né, é uma ótima ferramenta, né, para saber como que está a gestão do seu escritório, né. Então, em um único olhar ali pelo Kanban, né, ela sabe como que cada setor está na sua atuação e na sua responsabilidade, né. Então isso a diretoria também ganha, né, essa informação. É certeza, né? Se eles querem saber as vendas, vai estar lá no Kanban de vendas, o volume de vendas, o que está hoje no financeiro, o que o financeiro está executando vai estar dentro do financeiro, né? Gente, ainda tem detalhes, é que nem a gente fala, depois que você pega o domínio do workflow e do Kanban, você aprende que, meu Deus, tudo você fica pensando, isso aqui dá para automatizar, isso aqui dá para trazer, meu Deus, assim, parece que eu brinco que não tem mais fim. Agora que a gente aprendeu a dominar a ferramenta, a fazer a automação do workflow, de fato, tudo a gente acaba já imaginando. Aconteceu uma coisinha aqui, opa, mas se eu fizer uma tarefa assim no workflow e a pessoa concluir, eu posso fazer que ela já vai para outra pessoa. Então, já que já deu avise a outra pessoa que está concluída a tarefa. Eu posso fazer tarefa só informando, olha, aqui foi concluído o pagamento, né? Então, a partir do pagamento, você pode dar o andamento ali, a abertura da petição, né? Hoje a gente também tem, como a gente trabalha com bastante pessoas físicas também, e o público é um público voltado, né? A parte também do endividamento, a gente sabe que tem um desafio de pagamento, tudo. Então, muitas vezes a gente tem já na parte contratual, que caso não ocorra o primeiro pagamento da entrada, tudo, a gente entende como uma renúncia da própria pessoa, isso é alinhado contratualmente, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, não seguindo com esse fluxo, né? Mas aí a gente dá um concluído sem sucesso ali, junto já nessa cartinha de renúncia, vai ficar tudo certinho. Então a gente já também tem até essa garantia nas paradas dos fluxos, né? Se precisar revisar uma contratação, alguma própria renúncia, alguma coisa assim, voltada a contrato. Então, tanto, é que nem eu falo, tanto o andamento para frente quanto o momento de parar, também a gente já tem esse alinhamento muito claro. Perfeito. Eu também tenho sempre essa sensação que o workflow, ele é infinito, né. A gente começa aplicando ele num determinado setor, mas ele começa a fazer tanto certo, que a gente começa a querer expandir ele para todos os setores, automatizar todas as tarefas, e aí começa a virar um vício, né. Começa a virar um vício. Tudo que você faz ali, você fala assim: "Não, eu acho que aqui o workflow vai poder ser implantado e eu vou conseguir otimizar essa tarefa ali de uma forma que eu não preciso ficar atuando nela diretamente", né. Sim, isso mesmo. Aline, será que você pode mostrar pra gente um pouquinho como ficou o seu fluxo para que, né, quem esteja nos assistindo consiga espelhar ali, né, nas suas atividades e consiga ali pensar em uma forma de utilizar o fluxo para o escritório? Ok. Então, assim, a etapa inicial que a gente fez foi fazer um desenho, né, do fluxo e dos nomes das tarefas necessárias. Então, eu criei, por exemplo, aqui no tipo de tarefa, as tarefas, né, em diferentes fases, mas desde o vendas, né? Então, hoje a gente tem a tarefa aqui, comunicação de vendas, onde elas são feitas por tipo de produto, até porque a gente abriu o workflow por tipo de produto. Então, a gente tem a comunicação de venda bancária, a gente tem a tarefa que gera na próxima etapa, que é cadastrar, né? Por exemplo, o cliente no financeiro. Então, cadastrar cliente bancário no financeiro. Então, toda a tarefa a gente pega e faz esse vínculo, quantidade de dias, tudo. E aqui a gente configura a parte do Kanban que a gente quer que apareça, né? O que eu fiz em prática, né, com o Kanban, foi literalmente eu pegar a parte aqui dos setores da empresa e criar um Kanban para cada um. Então, aqui eu tenho de vendas, que a gente conclui a tarefa. Quando conclui a tarefa, ele já faz o envio para o painel do financeiro. Então, o financeiro ele já recebe ali para gerar um cadastro de cliente, já recebe se essa demanda, por exemplo, do bancário tem uma espera de receber entrada bancária, ele já também cria tarefa que concluindo só após esse pagamento, que tem esse alinhamento interno,
ele vai para o painel de controle da controladoria, onde a controladoria vê as faltas de documento, tudo, e já abre solicitação de documentos para o setor de sucesso do cliente, que hoje é meu setor que pede os documentos, mas em algumas outras empresas é o setor de documentos mesmo. E aqui no sucesso do cliente, ele já recebe a tarefa de onboarding inicial, onde ele vai executar o onboarding inicial, e assim que ele der um concluído, ele também já vai criar o NPS, a tarefa de NPS, para o próprio pessoal do sucesso do cliente poder ter um controle também da ferramenta de NPS executada, né? De que eles realmente conseguiram esse retorno do cliente. Após isso, ele volta para o painel controle na parte de distribuir a inicial, né? Então, ele volta para fazer essa distribuição do processo bancário, onde, concluído com sucesso, ele já gera, né, para o contencioso, aqui hoje da gestão do contencioso, a parte de petição inicial. Então, como ele já gera automaticamente, eu não coloquei dono, a pessoa tem que vir aqui editar e só colocar o responsável pela tarefa hoje, né, quem vai ser o dono dessa demanda, porque já tem prazo certinho para conclusão e devolução. Quando o contencioso ele conclui, ele volta para o painel controle na parte de protocolo. Essa tarefa ela volta para essa coluna de protocolo para que a nossa funcionária ela consiga fazer o protocolo dele efetivamente do processo, né? E ela fazer essa tarefa, ela tendo o retorno do protocolo, ela já vincula o protocolo, então, dentro dos processos, né? Do processo individual de cada pessoa. Desse formato, ela vinculando e ela concluindo, né? No painel controle, ela concluindo essa tarefa de protocolo no painel controle, a tarefa já volta para o sucesso do cliente, fazer uma outra fase, que é o onboarding de 30 dias, que está nessa coluna, né? Então, concluindo esse onboarding de 30 dias, né, já gera também para elas fazerem o segundo NPS sobre esse onboarding, porque nesse onboarding de 30 dias é o momento em que a gente chama o cliente, né, por exemplo, para a gente passar essa tarefa a gente chama esse cliente para passar para o cliente o acesso dele ao ProJuris, o aplicativo. Então, nessa fase de onboarding, no 30 dias de sucesso, a gente usa muito para que a gente dê acesso do cliente ao seu processo, obviamente, né? Porque já tem o número do processo gerado pela controladoria e a gente já consegue fazer esse vínculo e um reforço, esse vínculo com o cliente e um reforço também dos nossos canais de comunicação. E a gente ajuda eles a baixar o aplicativo do ProJuris, tudo. Nesse onboarding de 30 dias, numa segunda fase, que a gente consegue fazer essa conclusão de envio do perfil do cliente, do próprio ProJuris, do aplicativo e explicação, né? O sucesso do cliente, ele concluindo essa fase, a gente entende que já está ok. E eu também já criei vários workflows por pedaços de processo. Porque eu optei hoje por criar workflows, né? Por pedaços de processos, como, por exemplo, o agravo de instrumento de justiça ser um agravo de instrumento liminar, ser outro. Alegações finais ter um workflow específico, justamente para quando a pessoa vem aqui nas intimações, processo, né? E a pessoa vem nos pendentes e pega a intimação para atender, ela vai ler, vai fazer tudo, ela vai anexar o workflow exatamente da fase que tá. E nessa fase do workflow que ela vai fazer e vai iniciar esse fluxo de workflow, então eu tenho vários fluxos de workflow aqui, agravo, tudo, né? Os pedaços, eu fiz vários pedaços. Nessas fases tem já demandas como, por exemplo, solicitar documentos, agendar reunião com o cliente, ou reunião do cliente agendar. Ele já vai criar, né, essas tarefas propriamente ditas, né, para que seja executada efetivamente essas ações. Então, aqui, depois que ela anexa, ela consegue escolher se ela vai manter uma solicitação de documentos ou não, ou ela vai excluir. Então, todo o meu workflow ele foi planejado, né, para que quando termina uma etapa, comece outra, né? Nesse sentido, a gente tem hoje, né, começando, né, por exemplo, né, desde a configuração inicial, eu tenho um workflow aqui que é que começa no financeiro bancário de maneira automatizada, né? Então a gente vem e edita, então a gente já programou aqui que toda vez que aparecer uma comunicação de venda bancária, ele já pode gerar a próxima fase, que é o cadastro do cliente bancário, né? Então, quando termina a fase de cadastro do cliente bancário, a gente já determina
para onde que vai a próxima fase. O que eu fiz é justamente pegar os mini processos, o processo grande que a gente tem, e fazer em pequenas fatias de processo, né? Então, por exemplo, tá aqui em cadastro do cliente, conclui, então é um workflowzinho pequeno. Que é o cadastro do cliente, conclui, já vai para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Pagamento de entrada. Cai já num novo workflow pequeno. Então, ao invés de eu fazer um grande workflow, né? Um grande workflow para todo o fluxo de processo, né? De um mapeamento, até por uma questão da própria ferramenta, eu criei, né, fatiado em pequenos blocos para que atendesse cada etapa, cada atividade. Então, para cada atividade, cada direção de tarefa, eu criei mini workflows que eles vão se amarrando e se interligando. Eu acredito que o mais desafiador, né, hoje também é a gente ir fazendo isso e mapeando também, porque depois, obviamente, que às vezes, né, a gente também vai ter que limitar os poderes das pessoas, tem que ver aqui nos cadastros, tem que arrumar as permissões, porque muitas vezes, por exemplo, em empresas pequenas, a gente tem os perfis mais liberados. Então, até para uma prevenção ali de alguém acabar entrando por curiosidade e acabar, né, tirando algum fluxo do workflow, alguma coisa que possa danificar o processo. Então, também, né, sempre a gente fiz toda a revisão da parte de perfis e permissões para que as pessoas pudessem ver os workflows, inserir os workflows nas etapas necessárias, mas não em si fazer algo que acabe afetando, né, ou estragando esse workflow, né? Então, também arrumei toda essa parte de segurança, né? Aline, nossa, muito obrigada. Essa demonstração realmente eu acho que deu para todos entenderem como que você teve esse cuidado, né, em pensar em todo o processo do escritório, definir ali aonde que cada processo e cada responsável irá atuar diretamente, né, dentro das suas atividades, e o melhor, né, trazer isso para uma visualização no Kanban. Então, amarrar o workflow, as tarefas do workflow para dentro do Kanban, de forma que qualquer gerência, né, a própria diretoria possa entender como que está o status das atividades que você criou. Para a gente aqui da ProJuris ADV, é mesmo de brilhar os olhos, saber que a nossa ferramenta foi tão bem explorada, né, por você, como você otimizou o trabalho interno e trouxe essa visão ali macro de como pode ser utilizado um workflow, né, em situações micros dentro do escritório. Exato, eu fico grata também pelo convite. Eu acho que um grande desafio que a gente tem realmente hoje no setor jurídico é achar uma ferramenta completa, né, que vincule, né, essas etapas, esse processo. Então, é de meu conhecimento que algumas empresas acabam atuando com com 3 programas para poder atuar, né, e fazer essa gestão de processo também. Então, é um sistema bem completo. E como aprendiz da vida que sou, né, também já passei por outras empresas, uma coisa que eu percebo hoje é que a gente tem muitas ferramentas boas no mercado, né, e isso não somente o ProJuris, mas em várias áreas, né, vários sistemas para várias áreas, setores, mercados, e que na maioria das vezes os problemas que a gente tem estariam resolvidos se tivesse ocorrido uma boa implantação, né? Se tivessem, às vezes, aderido a uma nova ferramenta, a gente fez uma escolha de aderir, né, o workflow, né? A gente entrou num caráter de teste, entendemos a ferramenta e eu acho que a gente conseguiu explorar ela o melhor possível para atender as nossas necessidades. Então, hoje, assim, a gente tem uma segurança, de fato, de fluxo muito maior do que a gente tinha, né? E uma garantia de que também o nosso financeiro participe desse processo. Porque quando a gente fala em sucesso do cliente, há um envolvimento de todos os processos, né? Eu não tenho como ter um cliente que tem sucesso
se ele vai lá para a etapa do financeiro ou fica lá na hora de chegar na fase do financeiro, acaba sendo esquecido ou de devolver esse, ou por exemplo, fica no financeiro e o financeiro esquece de comunicar a outra área, olha, tá ok, vamos continuar daqui, ou mesmo do vendas, né, pegar e botar numa planilha o vendas e alguém acabar passando e não fazendo. Então a gente sai muito daquele caráter manual e da dependência da pessoa realmente fazer essa efetivação, porque isso nos permite também auditar. Ficou muito mais visual para a gente parar e olhar, aqui tá atrasado, ó, por que não tá andando? Então a gente consegue pegar antes que as coisas passem muito tempo, muitas vezes perder prazos também, que é uma coisa péssima para a empresa, pode gerar prejuízos. Hoje já eu vejo que essas inseguranças que a gente tem muitas vezes, o workflow veio para sanar. Então, a gente também depender de que uma pessoa chegue ali e faça exatamente a execução, né? Ou crie uma tarefa, hoje eu já não tenho mais. Hoje a tarefa se cria a partir da execução da outra fase. Então, eu tenho certeza que tá ali para a pessoa fazer. Minha tarefa é realmente acompanhar. Então, eu fico feliz em ter conseguido colocar essa ferramenta para funcionar de um jeito que é bem eficiente, né? E até como você mencionou, né? Até acima da capacidade que vocês tinham essa noção, né? Até do que a ferramenta, o propósito da ferramenta em si, né? Sigo ali à disposição para apoiar vocês nesse crescimento, tá? Conte comigo e com toda a equipe da ProJuris da DV. Estamos aqui sempre que vocês precisarem de apoio, tá? Muito Aproveito obrigada. também para deixar aqui embaixo. Eu que agradeço. Aproveito para deixar aqui embaixo também o link do escritório Salomone de Oliveira, tá? Se vocês quiserem acompanhar ali a trajetória do escritório, conhecer ali, né, todas as demandas do escritório, fica aqui embaixo o link. Aproveito também para deixar o link da comunidade do ProJuris ADV, onde nós podemos continuar essa troca de experiência. Muito obrigada pela participação e nos vemos no próximo case de sucesso aqui na ProJuris ADV.